Olá pessoal, eu sou o professor William dos Anjos e vamos dar continuidade aqui ao trabalho das disciplinas Língua Portuguesa e Português Instrumental. Ambas as turmas, a de Civil e a turma de Mecânica e Elétrica, tiveram um encontro inicial conosco e nós apresentamos aqui a caracterização inicial da disciplina respectiva de cada turma. E nesse encontro a gente abordou e também trabalhou questões mais circunstanciais à nossa modalidade de ensino, as circunstâncias que envolvem esse novo momento de trabalho com a disciplina no IFMA. A partir de hoje, nós vamos continuar caracterizando a disciplina, apontando para o caminho, o percurso que pretendemos traçar no estudo de língua portuguesa. E uma pergunta nos parece fundamental fazer aqui. O ensino de uma língua sempre segue um mesmo modo de trabalho ou há abordagens diferentes para o tratamento das questões linguísticas? A nossa resposta é claramente sim. Há abordagens diferentes e você pode realizar o estudo de uma língua de modos diversificados. Então, para explicar o caminho que pretendemos percorrer, nós vamos tratar aqui de alguns conceitos básicos dentro das questões relativas à linguagem que vão ajudar a estabelecer e a orientar sobre o caminho que iremos seguir dentro das disciplinas Língua Portuguesa e Português Instrumental, ok? Bem, nós iniciamos aqui a tratar desses conceitos básicos a partir de um tópico denominado Noções sobre Linguagem, Texto e Textualidade. Aliás, esses três termos, linguagem, texto e textualidade, eles irão aparecer transversalmente ao longo dessa primeira unidade. São os termos que guiarão a nossa compreensão a respeito do modo como trabalharemos a disciplina. E dentro desse tópico, o nosso primeiro assunto mais específico diz respeito à linguagem e às abordagens do ensino da língua que decorrem de diferentes concepções de linguagem que se pode ter. Nós então iniciamos a tratar dessas concepções de linguagem. E nós temos aqui pelo menos três concepções que se constituíram ao longo dos estudos linguísticos ou das questões linguísticas. A primeira delas surge entre os estudiosos da antiguidade, Platão, Aristóteles, ao refletirem sobre a linguagem, manifestam a compreensão de que a linguagem ela corresponde à expressão do pensamento. O indivíduo, a partir do momento em que na mente dele organiza as ideias, ele é capaz de expressar esse pensamento também de maneira organizada, utilizando-se da linguagem. Lá pelos anos 40 do século XX, surge uma segunda concepção de linguagem, que ocorre a partir do advento da linguística moderna, com os trabalhos de Saussure, de Jacobson, e ali se estabelecem conceitos fundamentais para essa concepção, que por muito tempo tem fundamentado, ainda fundamenta, determinadas abordagens no ensino de língua. É a linguagem entendida como um instrumento de comunicação. E uma terceira concepção, mais recente, surgida entre os estudos da linguística mais recente, considera a linguagem como um processo de interação, em que indivíduos interagem tendo o texto como o elemento propiciador dessa interação. Através do texto, o seu produtor interage com o seu leitor, estabelecendo entre si uma interação, uma interrelação. E assim a gente continua aprofundando um pouco mais essas três concepções. Como dissemos, as várias concepções de linguagem estabelecem também modos diferenciados do ensino da língua. Tomemos aqui a linguagem como expressão do pensamento.
Como é que os termos linguagem, língua e gramática se estabelecem nesse contexto? A linguagem é entendida como construída no interior da mente. Trata-se de uma característica, de uma propriedade, de uma faculdade do indivíduo de, pelo exercício do pensamento, ele organiza a sua expressão e a exterioriza de maneira lógica e articulada. A língua é concebida como um sistema de normas, um sistema acabado, fechado e abstrato, sem interferências de aspectos sociais, enquanto que a gramática caracteriza-se como uma gramática normativa, que prediz os fenômenos da linguagem como certos e errados, privilegiando assim a linguagem padrão, que é pautada nos modelos literários, na linguagem literária, estabelecendo desde a antiguidade um aspecto que é característico dessa abordagem de ensino, que é o estabelecimento de normas para o bem falar e o bem escrever numa língua. Tanto é que os compêndios gramaticais da antiguidade traziam essa expressão: gramática do bem falar e do bem escrever no grego, gramática do bem falar e do bem escrever no latim. Então, desde esse momento, estabelece-se algo que ainda perdura dentro da abordagem do ensino da língua: a ideia de que existe um modo certo e, portanto, um modo errado de falar. Por isso é que você pergunta: professor, qual é o certo? É ruim ou ruim? Né? Isso traz uma consequência muito expressiva para o ensino da língua. É como se o indivíduo fosse chamado a deixar o seu modo errado de falar para aprender o modo certo que a escola lhe apresenta. Vamos a outra concepção. Agora, a linguagem como instrumento de comunicação. Neste caso, a linguagem é concebida como meio de comunicação, como meio de o indivíduo se comunicar com o outro. A língua aqui também é considerada um código, um conjunto de signos combinados através de regras que vão possibilitar que o emissor transmita uma determinada mensagem ao seu receptor. Vejam que aqui nós já temos termos bastante frequentes no nosso estudo da língua na escola, num contexto mais formal. Código, né, emissor, receptor, mensagem. E a gramática, ela é caracterizada como uma gramática descritiva e também normativa. Através dela, descrevia-se e descreve-se, né, a estrutura e o funcionamento da língua, sua função e sua forma. Estuda-se, portanto, o reconhecimento e a diferenciação das categorias de construções da língua. Esse tipo de abordagem gramatical, ele apresenta ao aprendiz, ele descreve ao aprendiz as estruturas em que a língua deve ser utilizada. Estruturas morfológicas, estruturas sintáticas, estruturas fonológicas. Por isso é que se estuda, né, ou se estudam as estruturas da língua, tanto morfológicas, quanto fonológicas, como sintáticas, e, portanto, o aprendiz ele é levado a reconhecer e a diferenciar categorias gramaticais, categorias sintáticas ou fonêmicas. Outra concepção de linguagem que nós já citamos é a linguagem como um processo de interação. A linguagem aqui é tomada como um lugar de interação humana, de relações sociais. Vejam, aqui as questões sociais começam a ser consideradas. A linguagem é um modo de realizar ações, de agir sobre o interlocutor, aquele que é o nosso ouvinte, aquele que é o nosso leitor. Nessa perspectiva, a ideia de interação se distingue bastante da ideia de comunicação apresentada anteriormente, embora também se possa considerar que há certa sinonímia entre comunicação e interação. Isso nós vamos distinguir daqui a pouco. A língua é tomada como um conjunto de variedades utilizadas por uma sociedade, conforme o exigido pela situação de interação. Não é, portanto, um código fechado, imutável. De acordo com a situação, você utiliza variedades diferenciadas da língua. E aí o falante e o usuário
vai se orientar pela situação em que está envolvido. Já a gramática é um conjunto de regularidades fixadas não apenas como normas, mas pelo uso que as comunidades linguísticas realizam. É possível então se falar que existem gramáticas distintas em comunidades linguísticas distintas. Passando agora à compreensão de como se distingue a comunicação da interação, nós apresentamos aqui alguns gráficos que talvez nos ajude a aprofundar essa compreensão. Retomemos agora a distinção entre comunicação e interação. Nós temos aqui um gráfico que apresenta o que Jacobson chamou de elementos da comunicação, ou a sua caracterização no processo de comunicação. E como eu falei, dentro dessa concepção de linguagem como comunicação, estabelece-se conceitos muito comuns no estudo de língua portuguesa. Aqui nós temos emissor, mensagem, receptor, canal, referente, mas propositalmente eu deixei de colocar um desses elementos. Você consegue recuperar qual seja? Isso mesmo, está faltando aqui o código. O código, ele ganha centramento nessa abordagem porque tanto o emissor quanto o receptor, segundo a compreensão aqui manifesta, precisam apreender esse código para se comunicar adequadamente. Portanto, a competência comunicativa passa a se confundir com o estudo da gramática, que sistematiza o uso desse código. O código língua portuguesa terá a sua apreensão a partir do estudo de sua gramática, segundo essa concepção de linguagem como meio de comunicação. Isso faz com que o estudo de gramática seja o carro-chefe da abordagem aqui caracterizada. Por outro lado, nós temos a interação, que se apresenta de um modo um tanto distinto. Não há um receptor e um emissor, mas há interlocutores, que aqui nós chamamos de interlocutor A e interlocutor B. A relação entre eles, ou a interação, é mediada pelo texto. E nesse processo, o interlocutor A, que aqui também pode ser chamado de produtor do texto, ele constrói uma significação. E o leitor, o outro interlocutor, o interlocutor B, ele não tem aqui a atitude mais restrita de apenas decodificar, mas ele também reconstrói a significação. Portanto, ele tem um perfil mais ativo, mais participativo no processo de construção do significado, de construção de sentido. E ao realizar isso, ele pode construir a significação ou reconstruí-la aquém do que o outro propôs. Não consegue processar certos significados que estão ali manifestos no texto. Não é que ele não saiba a gramática, pode até saber, mas saber a gramática não é suficiente para compreender o texto. Vocês concordam? E pode ser então que algum conhecimento falte a esse leitor para que ele processe plenamente o texto. Mas se ele detém esse conhecimento, ele vai reconstruir exatamente como o outro propôs. Ou pode acontecer que ele reconstrua para além do que o outro pensa que propôs, sendo possível que ele acesse certos significados que nem estão verbalizados ou explícitos na construção que o produtor fez, mas ele é capaz de deduzir, de inferir certas informações, certos significados. Portanto, nesse processo, tanto quem produz o texto quanto o seu leitor se valem de pistas que estão colocadas no texto, mas que estão também para além dele, chamadas de pistas extratextuais, para poderem construir o sentido do texto. Essa é uma distinção muito importante. E aqui a gente faz uma chamada de atenção. Se um processo, se uma abordagem, se uma concepção de linguagem, ela leva à compreensão de que no ensino da língua
o centramento tem que ser no estudo da gramática, no outro, né, na interação, a ideia aqui, e está bem marcada aqui por essa seta de duas pontas vermelhas aí, né? Na outra concepção, o leitor ele vai lidar com questões textuais que estão no próprio texto, mas também com questões extratextuais, circunstanciais, contextuais. Por isso o aspecto social vai ser importante, enquanto que no outro, no centramento na linguagem, as questões de cunho social não interfeririam na recepção ou na compreensão da mensagem. Essa é uma distinção que nos orienta a estabelecer distintas abordagens no ensino da língua. A partir da concepção de linguagem como meio de comunicação, apresenta-se a abordagem formalista, ou também chamada de estruturalista, que se caracteriza pelos seguintes aspectos. O estudo da língua está centrado na gramática e na leitura como mera decodificação. A escrita está condicionada à normatização de elementos gramaticais, fraseológicos e lexicais, das variantes linguísticas mais prestigiadas. Você estuda, dentro dessa perspectiva, a modalidade linguística que é eleita como padrão. E são desconsideradas as outras maneiras de você realizar o uso da língua. E o ensino se dá, muito frequentemente, orientado pela imitação de elementos estruturais tipológicos de textos descritivos, narrativos e dissertativos, sem ampliar muito esse espectro de possibilidades de constituição do texto. Por isso é que no ensino tradicional da língua você estuda descrição, narração e dissertação somente. Então, tudo isso é decorrente desse centramento no código e estabelece-se a abordagem formalista e estruturalista no ensino da língua. Claramente, nós optamos por não seguir essa abordagem. Nós vamos trabalhar aqui dentro da segunda abordagem que nós apresentamos aqui. Então veja, esse é o caminho que nós estamos construindo para o nosso percurso da disciplina. E fica muito claro aqui que a gente não vai utilizar essa abordagem formalista e estruturalista, que em muitos casos tem caracterizado o ensino tradicional de língua portuguesa. Nós vamos partir para uma outra abordagem. No caso, a abordagem socio-interacionista, também chamada de enunciativo cognitivista, né, que caracteriza a compreensão da linguagem como esse processo de interação. Aqui, nessa perspectiva ou nessa abordagem, o ensino da língua abrange um amplo conjunto de conhecimentos a serem tratados e estudados. Não se excetuam aqui os saberes linguísticos. Não é que se deixe de estudar gramática, mas considera-se que apenas o estudo da gramática não será suficiente. Então, esse conjunto de conhecimentos é composto de saberes linguísticos, morfossintaxe, ortografia, fonologia, conhecimentos enciclopédicos, que são referentes aos conhecimentos, aos dados cotidianos, que você, inclusive, obtém através de outras disciplinas, como história, geografia, filosofia. Também abrange os conhecimentos textuais, o conhecimento mais amplo de como os textos se constituem como gêneros textuais, que se referem às práticas cognitivas que a gente realiza nos mais variados contextos. A consequência disso é que, em vez de estar realizando o estudo de uma língua centrado na sua gramática, há uma potencialização da utilização da escrita pelo aluno em práticas interativas mais próximas de sua realidade, que ocorrem tanto no contexto escolar como fora dele. E esse estudo, essa utilização se dá a partir não apenas de modelos pré-estabelecidos como narração, descrição e dissertação, mas se dá a partir de diferentes gêneros textuais. Essa, meus caros, é a abordagem que nós vamos tomar. E aqui nós vamos privilegiar o estudo de gêneros textuais
que tenham mais proximidade, mais contextualização com a prática acadêmica de vocês e com a realidade dos cursos que vocês estão aí inseridos, né? Então, aqui fica a nossa indicação muito clara de que nós não trabalharemos dentro de uma abordagem estruturalista, mas vamos aqui trabalhar a nossa disciplina dentro de uma abordagem socio-interacionista. Por isso que nós não vamos aqui tratar de questões gramaticais genéricas, mas nosso estudo estará centrado no estudo de diferentes gêneros textuais, como orienta essa abordagem socio-interacionista.